Bom, pessoal, então começamos, né? Fizemos toda essa introdução para que vocês saibam exatamente qual vai ser o decorrer da aula e os temas que a gente vai abordar. Então, só para colocar a questão da definição do lixo, como a gente comentou. Então, é todo e qualquer resíduo sólido, então lembra que aqui a gente está pensando só nos sólidos, resultante das atividades diárias do homem em sociedade. E como a gente já listou, pode ser as nossas embalagens, pode ser o papel, pode ser a matéria orgânica, né? No caso, o resto de alimentos. Aqui ele coloca que pode ser encontrados no estado sólido, líquido e gasoso. Mas, no caso que nós vamos conversar, é só com relação ao resíduo sólido. O líquido e gasoso, ele acaba tendo outro destino. Então, a gente vai focar no lixo de estado sólido. Então, como exemplo, as sobras de alimento, a embalagem, papel e plástico, que na verdade isso daqui qualquer ser humano produz isso daqui, independente, como eu falei para vocês nesse caso, independente do poder aquisitivo, porque se não gerar embalagem, papel e plástico, vai gerar sobras de alimento, por exemplo. Então, quando a gente fala do lixo, ele é um material inservível e não aproveitável. É, na atualidade, com o crescimento da indústria e da reciclagem considerada relativa, pois um resíduo poderá ser inútil para algumas pessoas, mas ao mesmo tempo considerado como aproveitável para outra. Então, quando eu falo do lixo, pessoal, é que ele já não vai ter outra utilidade e não vai ser aproveitável. Quando eu falo em resíduo, ele vai poder ter alguma outra função. Então, por isso que existe a diferença entre as duas definições. Lixo é que como se ele tivesse chegado no final e que realmente não vai servir para nada, e o resíduo ainda, de alguma forma, eu posso trazer uma utilização para ele, uma utilidade para ele, que muitas vezes não é aquela utilidade inicial. E aí eu tenho a classificação disso, né? Então eu posso ter doméstico, que é gerado, que aqui é uma classificação de acordo com a origem, né? Então o doméstico, gerado basicamente em residências, que é o que nós produzimos. O que nós produzimos? Que tipo de lixo que a gente produz na residência? Ah, um lixo mais de cozinha, assim, né? Isso, então o que está nesse lixo de cozinha? Ah, o vidro, plástico, Isso, o a resto de lata, comida. a comida. Uhum. Depois eu posso ter aquele do setor comercial, que é gerado no setor comercial e serviços, que aqui, pessoal, preponderantemente acaba sendo papel, né? E dependendo do setor comercial, pode ser ter embalagens plásticas, ou de papelão, ou de outras coisas. Mas nesse setor comercial, eu tenho muito pouco a parte de resíduo orgânico, diferente aqui do doméstico. Posso ter o resíduo industrial, que é gerado nas indústrias, né, como o próprio nome já diz. Nesse caso, pessoal, o resíduo industrial, ele vai ter uma classificação específica e ele vai ser dividido em classes, ele vai ter uma classificação em função do tipo de resíduo, porque um resíduo industrial, ele pode ser perigoso, e aí, se ele é um resíduo perigoso, ele vai precisar ter uma disposição adequada ou um tratamento adequado. Depois eu posso ter um resíduo que ele é inerte, né, que não teria nenhum problema, desculpa, e nenhuma alteração, nenhuma interação com o meio. E eu também posso ter um resíduo que ele vai ter contato com o meio, mas ele não apresenta nenhum impacto ambiental, vamos dizer assim, ele não apresenta nenhum impacto para o meio ambiente e para a saúde. E, no caso, então, esses resíduos industriais, eles possuem normas da Associação Brasileira, da BNT, que traz especificações sobre eles. Tem os resíduos hospitalares, que são gerados em hospitais, farmácias e clínicas, que esse tipo de resíduo também, pessoal, possui uma legislação própria. Por que ele possui uma legislação própria? Porque existe risco.
né? Um risco diferente do apresentado do resíduo perigoso da indústria, mas ele possui um risco. Alguém tem ideia que risco é esse? Qual é o possível risco do resíduo hospitalar? A Contaminação. contaminação, né? Isso, exatamente, a contaminação. Então, tem um máximo de cuidado com relação a isso. Então, existe uma legislação pertinente para todos os casos de lixo hospitalar. E uma classificação também para cada tipo. Então, vocês já devem ter ido em alguma clínica ou quando tomaram vacina, alguma coisa, que sempre tem uma caixinha de papelão em cima da mesa ou em algum lugar porque ali, obrigatoriamente, eles precisam descartar os pérfures cortantes. Quem são os pérfures cortantes? Numa clínica, num hospital? Agulha? Agulha, né? Agulha, estilete. E aí, qual que é o problema dela? Que toda agulha entrou em contato com o sangue de uma pessoa. Que estava E aí, doente. ou não, que nem eu vou doar sangue, e eles Ah, colocam uma agulha, e aí tem um pérfure, tem uma caixinha sempre de pérfure cortante que eles colocam ali. Eu, a certo. princípio, não estaria doente, mas é um potencial, né? É. Então, tem toda a legislação para isso. Ah, mas e caixa de medicamento? Se ela é originária de um hospital, ela também apresenta risco, porque entrou em contato com aquela área que existe uma potencial contaminação, né? E aí também tem toda uma questão do tratamento desse resíduo e uma disposição adequada. Então, será que eu posso pegar esse resíduo e dispor em qualquer aterro sanitário? Não, ele precisa passar por um tratamento, né? Então, ele precisa passar por um processo de esterilização. Na verdade, pessoal, os resíduos hospitalares, eles deveriam ser incinerados em função dessa possível contaminação, mas isso não acontece. Então, o que acontece é que eles são esterilizados, né? Então, passa pelo tratamento de retirada desses micro-organismos e depois ele é depositado em áreas específicas dos aterros. Né? Então, aqui na nossa região, todos os resíduos hospitalares, de clínica, de farmácia, eles são esterilizados e não incinerados. Aí você fala assim, mas cada hospital tem o seu sistema? Não, normalmente são empresas que prestam esse tipo de serviço, né, de recolher e de fazer o tratamento para isso e aí dispor em lugares específicos. Depois eu tenho outros tipos de resíduo, né, então podas de jardim, entulho de construção, animal morto. Então, que isso daqui também é uma grande geração de volume, né? Então, os entulhos de construção civil, pessoal, é problema em muitas cidades, porque, na verdade, o tipo de construção hoje, infelizmente, 30% de uma obra, ela vira entulho. E aí, consequentemente, a gente precisa também ter lugar adequado para isso. Tudo bem que é um resíduo inerte, mas ele é um resíduo que ocupa espaço e, de certa forma, a gente tem uma grande quantidade de recurso natural ali e energia que foi gasta para produzir aquilo. Então, de alguma forma, seria muito importante que se conseguisse um destino útil para a grande quantidade de entulho que é gerado nas construções, né? Depois, então, essa é um tipo de classificação, né? Então, a industrial e a hospitalar com uma legislação específica para cada um deles. E depois existe uma classificação também, pessoal, com relação à composição dele, que é definido como orgânico e inorgânico, que a gente associa a que o orgânico? O lixo orgânico é quem? Quem O lixo que vem de coisas naturais. Isso, que é o resto de comida, é uma casca de fruta, é uma fruta sofrendo degradação. Então, a gente classifica isso como algo que vai sofrer uma biodegradação. Por que biodegradação? Porque os micro-organismos vão consumir isso como fonte de energia. Então, por isso que degrada. E se ele degrada, ele entra em contato com o meio. Então, consequentemente, eu preciso é,
ter um destino correto para ele. E depois eu classifico o inorgânico, que são os outros resíduos. Então, o vidro, o papel, o plástico, o metal, a embalagem Tetra Pak. Então, eles entrariam nessa classificação de orgânico. Quimicamente, pessoal, são definições erradas. Então, se eu for aplicar a definição química, o orgânico, não sei se vocês vão lembrar, né? De que o orgânico são aquelas substâncias que apresentam carbono e hidrogênio na sua composição. E o inorgânico, as demais substâncias. Mas se eu reparar a composição do papel, do plástico, eles são compostos orgânicos. Mas essa definição aqui, ela é utilizada pensando no orgânico como algo que degrada, biodegrada, e o inorgânico como algo que não degrada, ou não biodegrada. Uma outra classificação que vocês já devem ter ouvido também é sobre o lixo seco e o lixo úmido. Né? Então, no caso, esse orgânico que sofre degradação, ele popularmente pode ser chamado de úmido, porque na degradação ele vai gerar água, né? E o seco seria os outros, papel, vidro, plásticos e tudo mais, certo? Então, essas primeiras aqui, elas são definições, classificações de origem, e essas duas, orgânico, inorgânico e seco e úmido, pessoal, são classificações mais populares e que acaba resolvendo também. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, pessoal, sobre a variação da composição dos resíduos sólidos na cidade de São Paulo. Tudo bem que isso daqui é do ano de 2000, né? Mas a gente dá para ter uma ideia, ao longo desses quase 60 anos, como que alterou a composição desses resíduos. Então, eles elencam aqui papel, plástico, vidro, metal e lata e a matéria orgânica. Então, o que a gente percebe? Que no início, na década de 20, nós tínhamos uma quantidade de papel, pouco trapo e couro, nada de plástico, vidro, metais e latas e 83% de matéria orgânica. Depois, passado 20 anos, a gente percebe que aumentou a quantidade de papel, a quantidade de couro, o plástico ainda não aparecia, a quantidade de vidro aumentou, os metais e latas aumentaram e a matéria orgânica aumentou, diminuiu. Na década de 70, olha a mudança que ocorreu. Praticamente 30% de papel, 4% de couro, aqui começa a aparecer o plástico, o vidro aumenta, os metais e latas aumentam e a quantidade de matéria orgânica diminui. E assim vai. Olha, o papel diminuiu um pouco, mas o plástico ele começa a aumentar. Na década de 90 ele aumenta ainda mais. Em 93 ele aumenta ainda mais e em 98 ele aumenta ainda mais. E aí a gente percebe uma oscilação aqui com relação à matéria orgânica. Então, o que eu posso, e o papel e papel e papelão também, e o vidro também. Embora o vidro, pessoal, ele aumentou, teve um pico aqui na década de 90, no ano 90, e aí depois ele diminui de novo. O que a gente pode concluir aqui disso? Que a gente teve uma evolução, né, uma mudança nessa composição, em função tanto de poder aquisitivo, como também de processo de industrialização. Todo mundo consegue enxergar isso, pessoal, por essa variação de composição? Enxerga que isso está atrelado ao nosso consumo de produtos industrializados? Consegue perceber a presença do plástico, que é em função desse consumo, dos metais e das latas, e a diminuição significativa da quantidade de matéria orgânica. Por quê? Porque, na verdade, passa a ter a capacidade de consumir produto mais industrializado. E então aumenta os materiais que fazem parte de embalagem e diminui o resíduo que eu geraria se eu realmente tivesse produzido a comida, né? Então acaba chegando aí a uma média de 50% praticamente de matéria orgânica presente nessa composição. Depois, aqui é
Então, beleza, está mudando a composição desse resíduo, está trazendo benefício e facilidades para a população, mas tem a segunda parte, que é com relação ao destino final desse resíduo, que no Brasil, pessoal, também é muito problemático. Então, muitas cidades, elas continuam não tendo um tratamento de resíduos adequados. Então, esse dado aqui é de IBGE da década de 90, mas isso não mudou de maneira significativa, certo? Então, eu tenho que o destino final, 76% é em céu aberto. Desculpa. O que é esse céu aberto, pessoal? O que é o destino do lixo a céu aberto? É o lixão, o terreno. Isso, exatamente. É o lixão. Qual que é o problema do lixão, pessoal? Que problema tem o lixão? Alguém pode me falar? Ou não tem problema? Não, tem vários, né? Eu acho que o pessoal que vai lá pegar o lixo vai sobreviver do lixo. O lixo que não é decomposto no local também, ele fica ali. E é tudo misturado, todas as matérias estão lá. Talvez alguns desses. Na verdade, pessoal, o lixão, ele é só problema. Porque ali a gente tem problema de impacto ambiental. Porque está tudo misturado. Então, a gente vai ver que a matéria orgânica, ela se decompõe e gera o chorume, que é uma água contaminada gerada desse lixo. Então, isso daí traz mobilidade para o resíduo. Então, esse chorume, ele infiltra pelo solo, contamina a água subterrânea. Então, a gente tem a problemática do próprio resíduo. Então, com isso, vai gerar um problema ambiental, né, de contaminação de solo, água e até mesmo do ar, porque em alguns lugares eles queimam também. Eu tenho um problema social, porque muitas pessoas vão para o lixão para obter recurso, né? Então, para pegar resto de comida, para pegar reciclável que está ali misturado, né? Então, social, porque tem pessoas que veem aquilo como uma fonte de renda. Nós temos um problema de saúde, né? Porque ali eu tenho resíduos patogênicos, então eu posso ter resíduos que estão contaminados e as pessoas vão lá e utilizam isso, né? E um outro problema social também, pessoal, porque tem muita gente ali. E muitas histórias desses lugares de ter problemas de prostituição, de ter problemas de trabalho infantil, né? Então, tem muitas coisas envolvidas. E isso era um problema que deveria ser algo a ser solucionado em todas as cidades, né? Mas que infelizmente ainda não se conseguiu. Então tem uma lei que surgiu em função de uma política nacional de resíduos sólidos, que era para ter sido implantada em 2010, mas eles vão postergando essa data porque realmente as cidades não têm condições de fazer adequação disso em tempo hábil, em função até mesmo de algumas cidades serem muito pequenas, né, e de não conseguir resolver esse problema. Então, infelizmente, a maioria dos resíduos ainda eles são depositados em lixão. Já melhorou bastante, né, mas ainda é uma parcela bastante significativa. Depois, eu tenho 13% de aterro controlado. O que é um aterro controlado? Simplesmente eles pegaram os lixões e cercaram, para que as pessoas não pudessem ter acesso. Então, na verdade, ele é controlado exatamente pelo que o nome diz, de que o acesso a ele é controlado. Então, pessoas, animais, eles não podem entrar, como é no caso dos lixões. Depois, 10% só é aterro sanitário, que o aterro sanitário, ele é um aterro adequado para a deposição do resíduo. Ele é tão adequado que existe um pré-tratamento, que é a reciclagem, que é a retirada do material orgânico para fazer compostagem, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre ele.
E depois zero, uma pequena parte aí que vai para a usina de compostagem, então aqui os resíduos orgânicos, né, que é uma forma de você estabilizar essa matéria orgânica e poder utilizá-la como adubo natural, como composto, né? E 0,1% é incinerado, então é queimado. Qual que é o problema de ser incinerado? Que se ele não for feito num incinerador, pessoal, a gente está mudando o resíduo de lugar. Então a gente está queimando e aí a gente está gerando novas substâncias a partir dessa queima e está jogando para o ar. Então, às vezes, na queima eu posso potencializar a toxicidade dessas substâncias, porque a alta temperatura ele pode gerar outras substâncias e, consequentemente, outros impactos, né? Então, eu brinco que a incineração é você mudar de lugar, né? Em vez de você deixar concentrado numa parte sólida, você dispersa ele para o ambiente. A incineração é válida, então no Japão o lixo todo ele é incinerado, né? Porque a gente sabe também que no Japão tem problema de espaço, então lá não tem aterro, não tem lixão e não tem aterro. Por quê, pessoal? Porque não tem espaço para isso, né? Então o resíduo lá ele é incinerado, mas ele é incinerado em incineradores, né? Que são equipamentos específicos para isso, que tem filtros para impedir que ocorra essa mobilidade dos subprodutos da queima, né? Então, é possível ter alternativas, né, e alternativas adequadas, mas a gente vai ver que a melhor questão é tentar não gerar esse tanto de resíduo, né? Então, eu posso ter destinações diferentes. Então, aqui, pessoal, é uma ilustração do quanto que cada país gera de resíduo por dia. E aqui um lixo domiciliar per capita. Então, quanto que gera? Então, aqui a gente percebe, pessoal, que quanto mais consumo, maior é a quantidade de resíduo gerado. Então, os Estados Unidos, país industrializado, alto poder aquisitivo, o que a gente tem é uma grande geração de resíduo. Então, por dia, cada americano produz 3,2 quilos. Na Itália, um pouco menos. Na Holanda, 1,3. No Japão, 1,1. No Brasil, em média, 1 quilo por dia. Aí você fala, mas quem mora lá na Amazônia produz isso? Não. Mas quem mora na cidade de São Paulo produz 3,2, né? Em função do perfil da cidade. Então, na média, o Brasil produz 1 quilo. Na Grécia e em Portugal, certo? Então, a gente vê que tem uma relação direta no consumo, né? Tem uma relação direta no consumo, no poder aquisitivo e no resíduo gerado. E o pessoal que faz a coleta, o pessoal que separa os resíduos, consegue mensurar o quanto que produz por dia? Ou mesmo quem não separa, consegue ter alguma ideia do quanto que gera? Alguém consegue fazer eu essa não. previsão? Eu não. Eu separo aqui em É. casa, mas não consigo. Mas é um volume significativo. Vocês podem começar a reparar. Desculpa, Denise, pode falar. Acho que sim. Então, vocês podem reparar, pessoal, se é possível, né? O tipo de saco de lixo que vocês condicionam. Não sei se vocês colocam em saco preto de 10 litros, 20 litros, 100 litros. Eu ponho no de 100 litros preto. Então, vê quantas vezes na semana você coloca um saco desse cheio para fora. Nem sempre fica cheio, né? Porque, na verdade, aqui no condomínio, eles passam para recolher uma vez por semana o lixo reciclável. Então, aí eu posso te dizer que eu junto uns 3 sacos. Mas não vamos dizer que seja muito cheio, é que vai fechando e aí põe lá fora. E o lixo orgânico, eles recolhem 3 vezes na semana. Então, aí a gente acaba, esses dias, você põe, o quanto tiver, você põe, né? Então, mas já dá para ter uma ideia
dá para vocês fazerem uma previsão aí do quanto que gasta, e aí o quanto gera, e aí divide pelo tanto de pessoas que moram na casa de vocês. Então, dá para ter uma ideia do quanto a minha família está gerando de resíduo. Então, façam essa observação e aí, aula que vem, vocês me falam. Tá. Certo? Certo. Bom, então, pessoal, quando a gente fala de resíduo, isso é histórico, né? Então, desde que o homem é homem, ele gera resíduo. Na época que só tinha o fogo, ele gerava como resíduo a cinza, né? Como só não tinha contato com nenhum tipo de produto, era só o alimento por si só, gerava restos de alimento. Então, à medida com que a civilização foi evoluindo, né, que a população foi evoluindo, evoluiu também tanto a quantidade de resíduos gerados, como também o tipo de resíduo gerado. Né? Então, essa questão dos materiais e da geração de resíduo, ele vem com a evolução da humanidade. Né? Então, aqui só alguns exemplos. Né? Então, na época dos romanos, foram escavados minerais para a extração de metais, que foram refinados ou feitas a fusão, né, o derretimento para produzir armas. O que aconteceu? Poluição dos territórios próximos, né, porque a escavação de mina, e também a contaminação em função do tipo de metal. Então, dependendo do metal que eles estavam extraindo, era gerado um determinado tipo de resíduo e alguns até apresentavam toxicidade. Depois, na época da Revolução Industrial, que foi aquele grande salto populacional e também do desenvolvimento da indústria, começou a surgir os resíduos dos materiais, né, utilizados em embalagem, por exemplo, e também produtos químicos. E depois, essa extensão de contaminação e risco evoluiu grandemente depois da Segunda Guerra Mundial, que foi a questão associada à Revolução Industrial e, consequentemente, à geração de uma grande quantidade de resíduos. Né? Então, o marco do consumo aqui, depois da Segunda Guerra Mundial. Aqui, de novo, uma questão da característica, né, do resíduo, então, da composição gravimétrica do lixo em alguns países. Né? Então, o Brasil aqui, 2010, essa tabela, matéria orgânica 65%, vidro 3%, metal 4%, plástico 3%, papel 25%. Na Alemanha, 61 de matéria orgânica, 10 de vidro, 3,8, 5,8 de plástico, 18 de papel. Na Holanda, 50% de matéria orgânica, 14 vidro, 6,7 de metal, plástico 6, papel 22,5. E olha dos Estados Unidos, pessoal, 35% de matéria orgânica, vidro 8,2, papel, metal 8,7, plástico 6,5 e papel 41. Né? Então, a gente vê a mudança significativa da composição de matéria orgânica. Isso em média. Aqui também uma outra questão da composição do resíduo em função do tipo de país. Então, países industrializados, que a renda é mais alta do que de um país em desenvolvimento, que a renda é média, e um país como os países não desenvolvidos, que são os países de baixa renda. Então, a gente vê como a matéria orgânica aqui como referência, né, dos países industrializados é semelhante àquele mostrado pelos Estados Unidos. Então, uma grande quantidade, uma quantidade de matéria orgânica aí de 25%, 31% de papel, depois 13% de outros resíduos, 10% de metal, 8% de plástico, 8% de metais, né? E depois 5% de têxtil, borracha, couro e madeira, e depois 31% de papel. Então, veja que é bem semelhante a essa tabela dos Estados Unidos, né? Que a quantidade de papel é uma quantidade muito grande.
Depois, num país de renda média, veja que já aumenta a quantidade de matéria orgânica, diminui a quantidade de papel, embora aumente um pouco a questão do plástico, aumente a questão do têxtil, né, borracha, couro, um pouquinho de vidro, né, então, mas a mudança significativa é na quantidade de matéria orgânica e na quantidade de papel. E já nos países de baixa renda, que isso também está associado à baixíssima industrialização, o que a gente tem é 60% de matéria orgânica, aí aqui 31% de uma grande variedade de produtos, né? Veja, olha, plástico 2%, papel 2%, parte de borracha, couro, têxtil 7%. Então, muitas mudanças em relação aos países industrializados no que se refere à matéria orgânica e ao papel, principalmente, na verdade, tudo, né? O papel e o plástico. Então, a gente vê que, e aqui só na composição, né, pessoal? A gente não está falando nem na quantidade, porque o que vai acontecer é que a quantidade nos países industrializados, como a gente viu aquela tabela, onde os Estados Unidos têm um consumo de 3,8, é muito grande, né? Então, aumenta o consumo e altera completamente a composição. Então, aqui só uma ilustração, né, das faixas de geração per capita, então o tamanho da cidade, o quanto que gera, né, para chegar no caso daquela média 1 do Brasil que eu falei para vocês, né, então uma cidade pequena de até 30 mil habitantes gera meio quilo de resíduo per capita, uma cidade de 30 mil a 500 mil gera de 0,5 a 0,8, uma grande cidade de 500 mil a 5 milhões de pessoas de 0,8 a 1, e as megalópolis acima de 5 milhões de pessoas, elas geram mais de 1 quilo. Então, quando a gente faz essa média aqui, ela chega muito perto, no caso do Brasil, ela chega muito perto de 1 quilo, né? E aqui o que pode ter nessa composição gravimétrica, né? Então, posso ter matéria orgânica, papel, papelão, plástico rígido, plástico maleável, PET, metal ferroso, né, à base de ferro, metal não ferroso, alumínio, vidro claro, vidro escuro, madeira, borracha, couro, pano e trapos, ossos, né, no caso dos restos de alimentos, materiais cerâmicos e agregados finos, né, que são coisas pequenas que estão presentes. Todo mundo enxerga esses produtos aqui na composição do seu resíduo domiciliar? Todos conseguem enxergar, pessoal, no seu resíduo? Abre ali o seu saquinho de lixo e gera esses materiais? Acredito que sim, né? Porque esses materiais, eles estão presentes na nossa rotina diária e que, de certa forma, vai virar um resíduo. Tudo certo por aqui, pessoal? Alguém quer tirar alguma dúvida, fazer algum comentário? Vocês querem fazer um intervalinho para eu começar a falar sobre contaminação do meio ambiente de 5 minutos? Por mim, tanto faz. Não querem parar 5 minutos? Vamos parar 5 minutos? E aí eu vou tomar uma água, e aí eu volto e eu vou parar a gravação, e aí a gente volta com a gravação com a parte 2. Pode ser? São 9h32, então 9h39, 38 a gente volta. Pode ser? Bom, obrigado. Até, Pode ser. pessoal.